Olá, queridos amigos e amigas que estão sempre conosco acompanhando o programa Sementes de Esperança. Como já falamos algumas vezes, este ano estamos com um prato cheio pelo tema da campanha da fraternidade que nos foi oferecido, que é falar de saúde. Já mostramos lançamentos de campanha, mostramos palestra de formação, mas agora hoje a gente trouxe uma convidada aqui muito especial para nos dar dicas de qualidade de vida. Muito se fala da doença, mas a gente quer tentar prevenir essas doenças para vivermos de fato com saúde e sentirmos que essa saúde possa se difundir sobre as nossas vidas, se difundir sobre a terra, como é o lema da campanha. Então, com muita alegria que eu recebo aqui a minha filha Aline, hoje não como filha da apresentadora ou como repórter extraordinária, mas como a profissional no campo da saúde. Seja bem-vinda, filha. Obrigada. Bom, falar de saúde com você, isso está no seu terreno. Estou tranquila. Adquiri o direito de falar sobre isso, né? Isso é muito bom, né, filha? Principalmente no campo da nutrição. Uma das questões assim que foram abordadas ao longo dessa campanha, à medida que a gente vai se aprofundando sobre o tema, eles falam muito na linha da prevenção. Então, você no campo da saúde, vamos pegar primeiro na parte de alimentação. É possível, através da alimentação, nós nos prevenirmos com relação a possíveis doenças? Com certeza. Antigamente, muitas pessoas morriam e o comentário que se fazia era: ai, fulano morreu de repente. Fulano morreu de mal súbito, né? Na verdade, isso não existe. Tá? O que acontecia antigamente é que as pessoas não tinham acesso às informações que nós temos hoje. Não conseguiam fazer as investigações que nós fazemos através de, sejam exames laboratoriais, exames de ultrassonografia, de mamografia e tomografia, etc., né? Então, antigamente as pessoas colocavam isso. Mas a senhora me questionou em relação à prevenção e se a alimentação teria um impacto nisso. Com certeza. E na grande maioria dos casos, das doenças, elas poderiam ter sido evitadas. Nenhuma doença cai de paraquedas na cabeça de ninguém. Tudo é a consequência do que nós vamos colhendo, das sementinhas que nós plantamos ao longo da vida. Infelizmente, a alimentação, ela não dá um efeito imediato para a pessoa. Ah, então eu comi doce hoje, eu tenho diabetes amanhã. Não. E as pessoas, por isso, então, não valorizam. Acham que não tem problema, né? Já se começam ensinando errado as crianças. Quem é que nunca levou um filho para tomar uma vacina e no final esse filho ganhou de presente o que de recompensa? Um pirulito, ou ganhou pipoca. Um sorvete, ou um chocolate. Sorvete, chocolate, geralmente alimentos que já têm um sabor doce, mas que não são oferecidos somente pelos próprios pais. Os próprios postos de saúde já oferecem. Eu sei porque eu também tenho as minhas crianças pequenas e cada campanha de vacinação eu fico inconformada, porque a gente já vai trabalhando isso, já vai ensinando isso para as nossas crianças que eu passei por uma situação difícil, eu mereço um doce como recompensa. E aí essa pessoa vai crescendo com esse conceito, quando chega na vida adulta, passa às vezes por dificuldades e às vezes acaba remetendo a essa infância inconscientemente. Ah, então eu estou passando por um problema, eu estou ansiosa, eu vou comer um doce. Como se justificasse, mas isso já tem um efeito já desde ali da infância. Então, como eu disse, então às vezes a gente já vai aprendendo a se alimentar de maneira incorreta na nossa infância, adolescência, isso vai se arrastando para a vida adulta. E aí, quando nós chegamos numa meia-idade, às vezes numa idade mais avançada, começam a aparecer as doenças. Ai, meu Deus, estou com diabetes. Ai, a minha pressão está alta. Mas isso não aconteceu agora. Isso é consequência de tudo que a gente fez durante toda a nossa vida. Nada do que a gente dá para o nosso corpo passa despercebido. Mais cedo ou mais tarde nós vamos colher as consequências disso. Por isso que não é porque agora você é jovem, porque agora os seus exames estão normais, que isso vai continuar para o resto da sua vida. Isso pode mudar lá na frente. E quem determina isso é só você. Eu falo muito no consultório para os pacientes assim, que a alimentação ela é responsabilidade apenas nossa.
que eu até posso, por exemplo, amarrar alguém numa cadeira e enfiar a alface, colocar frutas, o que eu quiser. Mas se a pessoa não quiser, ela não engole. Então, a responsabilidade pelo que nós comemos é só nossa. E como todo mundo come, todo mundo acha que sabe como deve comer. E às vezes a gente não valoriza esses detalhes, que depois nós vamos estar conversando acerca de cada doença, né? E saiba que você tem a faca e o queijo na mão para prevenir doenças. Pelo menos a sua parte você pode fazer. Quando você comentou aí que a gente acha que sabe, é tão comum hoje nós vermos, principalmente os programas de TV e canal aberto, com muitas dietas milagrosas de emagrecimento, com muitos profissionais da área falando, e normalmente as pessoas começam a ver, já fala assim, lá vem uma nova dieta, essa eu já sei, sem dizer dos números de revistas que trazem promessas milagrosas. Nesse campo de alimentação, pelo que você fala, é algo a longo prazo. E existem receitas milagrosas como são apresentadas muitas vezes? As pessoas gostam muito de moda, né? Então, assim, toda tendência, então mudou as estações, tem os desfiles para a gente ver as tendências, o que vai ser apresentado, que as pessoas vão usar no verão, no inverno, e muda-se sapato, e muda roupa, e muda cabelo, corte de cabelo, e cor, os esmaltes coloridos. Então, as pessoas gostam muito de moda. E, às vezes, o que já são conceitos mais antigos, perdem a graça, né? Porque isso eu já sei. Então, quando surgiu uma dieta nova, surgiu um alimento novo, que promete ser revolucionário, né? As pessoas, vai todo mundo correndo atrás, como se uma única solução, um único período de 10 dias, de 7 dias, ou às vezes o consumo de um alimento só fosse resolver todos os problemas. Isso não existe. Muitas vezes se descobrem alimentos, sim, que têm propriedades nutricionais importantes, mas eles vão sempre ser um coadjuvante no processo da alimentação geral. Aqueles conceitos de se comer de 3 em 3 horas, de se comer muita fruta, de se comer muita verdura, se beber bastante água, isso não muda. Isso não muda. Então, qualquer outra medida que nós possamos adotar diferente, que é o que surgiu na moda recentemente, sempre vai ser um coadjuvante nesse processo, mas não substitui esses fundamentos que são antigos, sim, mas é o que funciona. Bom, e já nessa linha então de que alimentação é tudo, como você aqui nos está falando, você citava já algumas doenças como o caso da diabetes. A gente sabe que hoje é uma das doenças que tem matado muitas pessoas no Brasil, né? Vamos já mais profundamente aí entrando nesse tema? O diabetes, na verdade, é assim uma formiguinha oculta. Existem muitas pessoas que não sabem que, se não têm o diabetes, estão na beira do abismo, olhando para baixo e sabendo que logo, logo vai estar despencando nesse abismo. Falando assim um pouquinho em números, o diabetes hoje ele afeta em torno de 246 milhões de pessoas no mundo. E se estima que até 2025, 380 milhões de pessoas vão estar com diabetes. É o que eu disse. Alguns já estão ali na beiradinha do abismo, que podem ainda dar um passo atrás e se distanciar dessa situação, ou podem se jogar no precipício, né? Por isso que a campanha da fraternidade veio tão bem colocar para alertar as pessoas. Muitas pessoas podem ser salvas, né, através até de informações que você vai estar recebendo agora. No Brasil, especificamente, mais de 5% da população adulta já tem diagnosticado o diabetes, né? Isso representa em torno de 6 milhões e 400 mil pessoas que já estão aí com essa doença, infelizmente, né? E que precisa ser tratado, e mais, se você não tem, mas se tem casos de pessoas na família, saiba que você é um forte candidato, então já vamos começar a precaver desde já. E é importante, né, filha, que às vezes até por desconhecimento do assunto, acham que o diabético é aquele que tem que ficar, talvez diminuir a dosagem de açúcar, diminuir a parte de grãos, de trigo, de outras coisas. Mas aí aprofundando no caso, e nós até na família recentemente tivemos, né, o caso de minha cunhada e sua tia, de problemas assim seríssimos que por muito pouco não foi a óbito, né?
Então, como essa doença ela pode chegar silenciosamente e se perder o controle sobre ela. Então, agora eu queria que você assim orientasse um pouco aqueles que nos assistem, que talvez estejam olhando lá no precipício, mas olhando no horizonte, achando que aquilo é muito longe, e às vezes por desconhecimento da própria condição de saúde. Então, como uma pessoa que considera-se saudável dentro de uma vida normal pode estar sendo consumido por isso e talvez não esteja percebendo o mal? Na verdade, o diabetes ele é uma doença que ele mata se estiver descontrolado. Uma pessoa que tem diabetes, ela não recebe quando ela recebe o diagnóstico, ela não recebe junto um diagnóstico de morte. Ela tem uma opção. O diabetes descompensado é o que traz prejuízos para a saúde da pessoa. Uma pessoa que tem o diabetes, mas cuida do seu diabetes, controla o seu diabetes, leva uma vida normal sem ter as complicações. Para que você entenda de uma maneira um pouquinho mais fácil, imagine que tem um grupinho de ladrões que vão assaltar uma casa. Sempre tem o mais magrinho que entra pela janela do banheiro e abre a porta para os demais entrarem. O diabetes é esse primeiro ladrão. A partir do momento que o diabetes entrou no corpo da pessoa, isso aumenta muito as chances da pessoa desenvolver outras doenças, de acordo com os hábitos de vida que ela tiver e até mesmo em relação a características genéticas que ela mesmo tenha. Então, nós temos aí complicações muito comuns que sempre costumam andar ali junto com o diabetes. O caso que nós tivemos na nossa família diz respeito à circulação. Então, uma tia minha teve um problema que nós chamamos de pé diabético. Então, ela teve uma infecção muito grande. O próprio diabetes ele já dificulta todos esses processos de cicatrização. Aí, pessoas, quando vão fazer alguma cirurgia, se costuma pedir a glicemia, porque se existir o diabetes descompensado, isso também aumenta muito o risco cirúrgico. Aí nós temos as complicações cardiovasculares, hipertensão, derrame, infarto. São situações muito comuns que costumam caminhar com diabetes também. Algumas pessoas acabam tendo interferência na visão. Pessoas que ficam cegas, perdem completamente a visão em função desse diabetes descontrolado. Os problemas renais também são muito comuns. Então, nós temos aí complicações de pessoas que precisam até entrar em diálise, hemodiálise, para tratar consequências de um diabetes descontrolado. Então, assim, para você que já tem o diabetes, saiba que só tomar o remédio, às vezes você até faz uso de insulina, só isso não é o suficiente. O diabetes é uma doença que precisa muito ter a alimentação controlada junto, porque você pode tomar o medicamento, esse medicamento vai ajudar a atividade do seu pâncreas, mas muitas vezes não vai ser o suficiente. Então, nós precisamos cuidar para que esse diabetes não fique muito alto e para que você também não entre em hipoglicemia. O que vai determinar esse controle, o hábito dessa glicemia ficar estável é a combinação da medicação com a alimentação. E em muitos casos, existem muitos pacientes que também conseguem fazer esse controle do diabetes apenas com a alimentação. E para aqueles que ainda não detectaram esse problema, às vezes até acham que estão imunes a ele, ninguém está, mas que não tem um histórico familiar, não tem sintoma algum. De que maneira a pessoa pode investigar e descobrir que ou tem uma propensão ou já está com o início da doença? Existem exames laboratoriais que fazem essa investigação. Não só a glicemia em jejum, mas nós temos como fazer um aprofundamento mais detalhado através de alguns outros exames que já vão nos indicar uma predisposição se a pessoa já está se encaminhando para o diabetes ou não.